Bom, bom dia para todos vocês. Bom dia a todos aqueles que estão fazendo aniversário hoje, a todos aqueles que fizeram aniversário da semana passada até ontem, a todos aqueles que irão fazer aniversário até a nossa próxima aula, que é sexta-feira que vem, tá? Então, mais uma aula do Amigavelmente, dia 14 de agosto de 2020, beleza? Então, vamos iniciar aqui. Pensamento do dia. Eu peguei uma frase aleatória aqui, não tem um autor, tá? Deixe um sinal de alegria por onde você passar. Essa é a nosso pensamento do dia hoje. Tá legal? Então, unidade 3, aula 5, por favor, abram aí, tá, a apostila de vocês. Conhecer formas de expressar o perdão. Depois, aqui no finalzinho, eu vou dar uma dica de como a gente pode fazer, tá? É muito difícil, tá? Do mesma forma que foi em outra aula sobre você pedir desculpa, tá? O perdão também é muito difícil, mas nós temos que aprimorar sempre. Sobre o tema, a expressão do perdão é um valioso mecanismo para a construção de novos comportamentos, para a mudança de posturas e para a criação de novas bases de relacionamento, tá? Objetivo. Então, é conhecer a forma de expressar o perdão, compreender a importância de perdoar, tá? Então, essas são as formas de expressar o perdão. Então, não é fácil, tá? Mas nós temos que caminhar. A expressão do perdão. Então, aqui no livro de vocês, na página 114, tá? Vocês têm aí uma mensagem, igual essa que eu escrevi aqui. Julieta, precisamos conversar sobre a briga que tivemos. Sua amiga Marieta. Tá legal? Então, o que significa esse bilhete, essa cartinha sobre precisamos conversar sobre a briga? Então, a Julieta brigou com a Marieta ou vice-versa, mas no caso, a Marieta, que deve ter feito alguma coisa errada, tá? Assim como dois, assim como duas, sempre existe, né? E o que eu gostaria de falar para vocês é que nessa pandemia agora, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu lembrar, né? Isso. Nessa pandemia, eu até coloquei ali que muitos brigaram online, né? Ou via Facebook, Instagram, WhatsApp. Muitos tiveram essas brigas online, a maioria por política, né? A maioria porque não estão se comunicando pessoalmente. Então, o que acontece? Grupos de família, grupos de amigos, sempre alguém fala alguma coisa. Se você está presencial, imagine numa sala de aula, tá? Na sala de aula, se você vai fazer qualquer pergunta e o professor pega e responde, mas a pergunta é muito fácil, alguém chega de novo, tal, talvez a pessoa não goste, tá? Que foi o tema da nossa aula anterior. Pergunta: já perdoaram alguém? Vamos lá. Vamos lá no chat. Já perdoaram alguém? Sim ou não?
Bom dia, Manu. Ótimo, galera. Isso daí, ó. Ana Laura, Júlia, Aquiles, né? Sara, Denilson, Giovanni, Ana Lívia, Pedro Bonini. Bom dia, Pedrão. Não lembro de ter dado Mariane, de ter dado bom dia para você, Pedrão. Miguel Arthur, né? No sexto ano B. Isso. Então, legal. Ótimo. Então, vamos lá. Que bom que vocês já praticaram isso. Então, agora, perdoar é um processo, não uma simples palavra. Então, virou para a página 115 agora, tá? Acompanhem aí, porque muito que eu coloquei aqui não está aí no livro, tá? Então, procurem entender os motivos que levam as pessoas a prejudicá-lo ou a prejudicá-lo. Qual o motivo? Se existe um motivo, né? Por mais difícil que seja, admitam para si mesmos o que estava sentindo, tá? Então, por mais difícil que seja, o que vocês estavam sentindo. 3. Se não for possível conversar com a pessoa que você magoou ou prejudicou vocês, tentem escrever, enviar uma mensagem de alguma forma, ou liguem, quando possível, conversem. Por quê? Gente, é muito difícil. Vamos dar um exemplo. Imagine que o João... Não vamos pegar o João, tá? Vai que tem algum João na sala. Vamos pegar a Julieta, tá? E vamos pegar a Marieta, que são as duas aqui do início, tá? Então, são as duas aqui do início, a Julieta, né? E a Marieta. Eu coloquei até como um exemplo aqui, tá? Então, vamos pegar as duas. São amigas inseparáveis. Só que se elas tiverem uma briguinha de nada e ficar uma com raiva da outra, uma com ódio da outra, virarem e não conversarem, pode ser que seja eterno. Então, por isso que precisa da expressão perdão, tá? Então, por isso que eu peguei o exemplo da Marieta e da Julieta. Tudo bem? Então, vamos tocar o barco, tá? Então, nós estávamos aqui, perdoar é um processo, não uma simples palavra. E aí, agora, pensem, reflitam, escrevam formas, palavras, frases, ideias que podem ser usadas para perdoar alguém, tá? Então, como eu falei para vocês, isso daqui está na página 116, tá, do livro, da apostila de vocês. Como na aula anterior, teve até alguns de vocês, né, algumas, que perguntou, para mandar tarefa, tal, eu escrevi assim, confiança, a gente conquista. Então, o que ficou combinado na aula anterior? Não teria tarefa. Vocês é que fariam a tarefa. Aí vai de cada um. Por quê? Nós precisamos ter um pouquinho de confiança nessa hora. Nós precisamos entender que é necessário fazer qualquer tipo de tarefa, desde a menor até a maior. Tá? Vamos lá. Como eu comentei com vocês agora há pouco, tá? Nessa pandemia, em algum grupo de WhatsApp, vocês viram algumas provocações, brigas, seja elas por diversos motivos, certo? Principal motivo, política. Estou errado ou estou certo? Imagina aí, vai. Vamos lá.
Certo? Vamos lá, certo também, Aquiles? Qualquer grupo que vocês estejam, porque vocês devem ter, assim, uns 10 grupos, certo, Diogo? Então, o que mais aconteceu foi isso daí, né? Ou por A, ou por B, ou porque um defende o J, o outro defende o Y, e aí nós vamos, né? Cada um com as suas ideias, cada um com os seus pensamentos, né? E fica difícil nós refletirmos, né? Quem está certo, quem está errado. A única certeza que nós temos é que a doença do coronavírus está aí. Isso é ponto final. Agora, quem vai defender, quem não vai defender, se você vai ser A ou se você vai ser B, se tiver um C, aí fica muito difícil, porque cada um tem uma linha de pensamento e não vai dar certo. Eu mesmo, nos grupos de WhatsApp que eu estou, eu acho que já teve inúmeras brigas aí, discussões, né? E um defende o A, o outro defende o B. Pois não, Aquiles, pode falar, garoto. Quer que eu libere o seu áudio? Tem Aquiles, quer que eu libere o seu áudio? Ah. Eu conheço vários gordinhos são meus amigos. Agora depende, né? Ah, Godinho, o Lucas Godinho. Será esse daí? Pergunta aí pro seu tio. Se for o Lucas Godinho, eu conheço o Jurandir? Claro que eu conheço. O Lucas Godinho, Aquiles, nasceu em 1997. Um excelente jogador. Excelente. Levei ele para Birigui, para jogar lá em Birigui. Foi campeão lá comigo, onde eu trabalhava na Boom Imóveis, tudo. Fantástico. Um menino acima da média. E ótimo exemplo para você, hein? Um menino educado, inteligente, sempre ajudando os amigos, tá? Nos campeonatos, em tudo. Fantástico, tá? Qual é a mensagem que passa nessa figura que vocês estão vendo com um cara com a mão na testa? Por favor, coloquem aqui no chat, mas por favor, ótimo, isso. Não vai colocar aquela, fiz, né? Mas isso, Caio, isso, Sara. Arrependido, ótimo, Mariana. Vamos lá. Gostaria que todos colocassem aí para eu saber a ideia de todos. Ana Lívia, tá? Vamos lá. Triste. Vamos lá, galera. Nós estamos aqui com 45 alunos, tá? Sem orgulho. Fez uma besteira, chateado, pessimista, né? Quer dizer, decepção, Vinícius, Diogo triste, Sara julgador. Eu acho que é mais para decepcionado, né? Consciência pesada, triste, Pedro, Gustavo, triste, Denilson, triste, Manu decepcionado, né? Então, todas essas coisas que vocês estão falando é o que ele está sentindo, tá? E aí o que eu vou explicar para vocês agora, tá? Enzo triste, tá? Yasmin decepção, ótimo. Gustavo fez alguma coisa e se arrependeu. Legal. O importante é a participação de vocês, que vocês têm muita participação, né? E isso é muito legal. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho, tá? Sobre como nós
engolirmos um pouco o nosso orgulho. O orgulho todo mundo tem, tá? Então, principalmente, se eu fiz alguma coisa errada, ou se eu vou perdoar alguém, que no caso da nossa aula agora é o perdão, então, ou eu vou perdoar, ou eu vou ser o perdoado, tá? Então, como nós vamos fazer, igual o tema da nossa aula aqui hoje, é sobre perdoar. Então, não é sobre ser perdoado, tá? Então, ó, conhecer as formas de expressar o perdão. Então, o que está pedindo aqui agora, ó, para perdoar alguém. Então, eu vou falar sobre o perdoar alguém, tá? Então, essa técnica eu tive por experiência própria. Então, toda vez que eu imagino que alguém... vamos falar assim, vai, eu não vou falar da minha experiência, eu vou falar do dia a dia de vocês, que eu acho que cabe melhor aqui para a nossa aula, tá? Então, no dia a dia de vocês, alguém fez alguma coisa errada e você vai perdoar porque a pessoa veio conversar com você. Você vai imaginar que se essa pessoa fez com você alguma coisa que te chateou, que te deixou triste e tudo mais, você precisa lembrar de coisas boas. Sempre, sempre lembre dos bons momentos. Lembra do pôr do sol. Lembra do nascer do sol. São coisas importantes que nós temos no nosso dia a dia que faz toda a diferença. Tá legal? Eu recebi um anúncio aqui que está faltando 10 minutos, tá? Então, eu preciso fazer a chamada. Então, chamada do 6º ano A, por favor, tá? Chamada do 6º ano A, muita gente já está colocando aí. Isso é legal, tá? Tomando uma aguinha, porque quando você fala bastante, Davi, bom dia, Davi, né? Mais alguém do 6º ano A? Giulia. Bom dia, Giulia. Eu não lembro. Bom dia, Giovana. Eu não lembro de ter dado bom dia para vocês duas. Tá? Muito bom dia. Fica tranquila, Sara. Não tem problema, tá? Calma lá, Aquiles. Calma lá. 6º ano B. Chamada. Ótimo. Então, deixa eu até anotar aqui para não esquecer. Tá? Mais alguém para colocar chamada? Não? Ninguém mais? Então, ninguém mais para colocar chamada do 6º ano B, 6º ano A. Ah lá, a Heloísa apareceu. Né? Mais ninguém? Então vamos continuar um pouquinho. Falando um pouquinho agora, né, sobre esse pensamento do dia, eu acho que é a forma mais fácil, né, de você perdoar alguém, pensando, como eu falei para vocês agora, em coisas boas. Então, é mais fácil você deixar um sinal de alegria por onde você passar do que um sinal de tristeza, de chateação,
alguma coisa assim. Beleza, então? Vou testar vocês mais um pouquinho, tá? Chamada sexto ano A. Vamos ver se vocês estão aí ainda. Ana Lívia. Ah, já tinha gente que eu acho que já estava indo tomar um cafezinho, hein? Hã? Assisti a todos os vídeos dos projetos de vocês, achei top, tá? Cada professor, cada professora fazendo o possível, né, e o impossível. A coordenação, a Joyce, o Caio, que é o coordenador de vocês agora, né, diretor, né? Muito top. Eu elogio bastante porque da mesma forma que vocês estão aprendendo, nós, professores, coordenadores, direção, também estão aprendendo. E está sendo muito válido, tá? Então, sexto ano B. Chamada sexto ano B. Sexto ano B. Legal. Muito bem. Alguém? Matheus, bom dia. Não lembro de ter dado bom dia para o Matheus Gabarrão hoje. Bom dia, Matheus. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Alguém gostaria de fazer? Não? Como ninguém vai fazer uso da palavra, eu vou terminar aqui, tá? Desejando uma excelente semana, excelente final de semana para todos vocês, excelente semana, que vocês possam, da melhor forma possível, aproveitar todas as aulas, tá? Um grande abraço e até a nossa próxima aula, tá legal? Tchau, tchau, galera. Um abraço. Amigavelmente, até a semana que vem.